Então, hoje é 3 de dezembro de 2021, estamos aqui com ex-aluno Mônica, né, o grande Mônica. A gente tem essa convivência coreana e, primeiro, Mônica, agradecer muito aí a sua participação, né, e a sua disponibilidade de conversar e agradecer também pela convivência coreana e pelo que você soma aí na República, né, e na parte de diversão, né, você brinca muito com a galera e tal, isso aí ajuda muito a galera a ficar com, né, alto astral, né? Então a gente agradece muito você também por estar fazendo essa injeção de ânimo aí na galera, né, constantemente. Aí se quiser falar alguma coisinha rápida antes da gente começar. Não, beleza, eu que tenho que agradecer aí, minhas saudações acarianas. Eu que tenho que agradecer a você, né, a equipe aí, né, que está junto com você também, é, trabalhando aí nesse projeto fantástico. Então é isso aí, parabéns para você, parabéns para a equipe que está junto nisso aí. A Aquarius, ela sempre esteve à frente de vários projetos dentro de Ouro Preto, no meio estudantil, e eu entendo que esse é mais um. Esse aí é mais um projeto, só que um projeto agora, né? Os projetos da Aquarius, eles sempre estiveram ligados aí ao relacionamento com a comunidade da UFOP, né? Então, a Aquarius sempre teve muito ligada a todas as repúblicas, à comunidade. E eu acho que agora esse trabalho que você está fazendo é um trabalho de, como é que eu vou dizer, de integração disso tudo. E é muito bacana, né? Bacana demais ver a Aquarius indo para, como é que eu vou dizer, para alguma coisa registrada, né? Fisicamente registrada, né? Bom, já teve o livro que você escreveu, inclusive tem ele aqui, que é também fantástico, mas eu estou entendendo que esse trabalho agora ainda é muito mais profundo, né? É isso aí. Não, bacana. E o objetivo são vários, né? Aproximar a galera, integrar ex-aluno com ex-aluno, ex-aluno com morador, né? E manter acesa essa chama de não só de registrar, mas de trocar experiência. Eu acho que, né, eu nunca imaginaria estar conversando com você e com os demais acolhendo pelo meio que a gente está hoje, no celular na mão e a Sim. distância, como se diz. Mas temos que aproveitar essa tecnologia, porque se a gente fosse conversar com todo mundo indo pessoalmente, era Com certeza. muito complicado. Mas isso, agradecer mesmo e vamos começar. A gente tá muito assim, agradecido mesmo, cara, que na minha época de morador você sempre tava lá e é muito bacana ver a galera, a gente como morador, ver, bom, o ex-aluno e tal, aí aquele clima ali de integração, que lá é muito bacana mesmo. E a gente só quer transformar isso num algo que seja visível, assim, né? Que a gente possa Aham. entender mais, né? E as conversas, cada conversa traz uma coisa nova, né? Isso que é o bacana. Aí vamos começar. Primeiro pegar os dados Ok. pessoais, nome completo. O nome completo é. O pessoal costumava falar que não é nome, né? É apelido, né? Rony Sim, Sandrelli de Almeida, sim, o apelido, né? Que é um nome, na verdade, né? que é o nome. Mon- Apelido Mônica. Mônica, Eu, né? Pedro Mônica, a minha graduação eu graduei em Engenharia de Minas e em Engenharia Geológica. Entrei na universidade em 1985 e o meu primeiro dia de Ouro Preto já fui batalhando na Aquarius. Então, o ano meu de ingresso na República também foi em 1985. Foi a primeira república que eu batalhei e e última, porque ali eu fiquei, né? Eu me formei em 1990, dezembro de 1990, nessas duas engenharias.
E, assim, originalmente a minha cidade natal é Itabirito, que é uma cidade que fica próxima de Ouro Preto, está a 40 quilômetros de Ouro Preto. Vivi em Itabirito até os 21 anos de idade e depois fui para Ouro Preto e de Ouro Preto para o mundo. Ah, bacana. E, Mônica, esse período anterior, antes de você ir para Aquários, para Ouro Preto, conta um pouco, né, onde você estudou, como foi lá em Itabiritos, você só viveu lá antes de ir morar em Ouro Preto, né, e um pouco da origem social da sua família, um pouquinho, conta um pouquinho aí do pré-Ouro Preto, né, como que foi essa É fase Ouro aí Preto, da é. adolescência e juventude, né? Aham. Então, a minha família é uma família de classe média, tá certo? Quando eu fui para o Preto já era classe média, mas começa em um classe média baixa e depois sobe um pouquinho para classe média. Em função disso, eu sempre estudei em escolas públicas, então que eu considero, né, que naquela época eram escolas realmente muito boas. Então, um dos motivos de eu ter ido para o Preto é justamente porque era uma escola pública. Então, eu já tinha essa experiência aí desde vamos lá, o primário, né? Passando aí pelo colegial, depois escola técnica, sempre escola pública. Então, eu fiz até o colegial aí, até próximo aí dos 15 anos de idade. Aos 15 anos de idade entrei numa escola técnica também pública e eu fui fazer técnico em mecânica, tá? Mas também aos 15 anos de idade, né, e pronto, remontando um pouquinho, aos 15 anos de idade eu fui trabalhar numa empresa siderúrgica, numa indústria siderúrgica que tinha lá em Itabirito, né, uma indústria foi só como história, né? Foi a primeira siderúrgica da América do Sul, né? E logicamente, como ela não, ao longo dos anos, ela não acompanhou a tecnologia, acabou, né, sendo engolida por várias e várias e várias siderúrgicas dentro de Minas Gerais e depois do Brasil. Mas, então, fui trabalhar nessa siderúrgica aos 15 anos de idade, fui fazer Senai. Eu fiz 2 anos de Senai e depois eu trabalhei mais 4 anos e pouco, quase 5, né? Como técnico nessa siderúrgica. E aí foi onde eu resolvi fazer engenharia. Então, fui fazer vestibular, fiz vestibular tanto em Belo Horizonte, na PUC, quanto eu fiz também em Ouro Preto, né? Aí passei nas duas, mas, porém, a PUC era particular. E, logicamente, Ouro Preto me chamava a atenção pelo fato de ser engenharia de Minas, geologia, na verdade, eu entrei para geologia, que era uma área que eu conhecia já, que eu conhecia assim, a área de mineração, né? Ao redor aí, Ouro Preto, Itabirito, Belo Horizonte, é tudo mineração. Então a minha opção foi ligada ao fato de Ouro Preto ser uma escola pública e do curso ser um curso numa área que eu já tinha alguma coisa afim, né? O meu pai, por exemplo, ele trabalhou 29 anos na área de mineração. Então, ou seja, eu tinha esse contato desde criança com mineração. Bom, isso aí Ouro Preto, né? A outra coisa, bom, tá ligado a Ouro Preto. Ouro Preto, eu adoro Ouro Preto, né? Gosto de cidade histórica, eu mesmo. Itabirito tem uma parte histórica grande, né? Então, ruas de pedra, igrejas antigas e etc. E Ouro Preto, durante a minha adolescência, era uma das cidades que eu visitava muito, né? Então, eu fui em muitos festivais da canção em Ouro Preto, né? Então, conheci Ouro Preto, ia Ouro Preto, assim, não para as festas mesmo, mas muito mais para eventos aí culturais, né? Então, cheguei aí em Ouro Preto em vários eventos culturais. É... Então,
lá naquela época e até hoje é bem engraçado, que todas as vezes que eu vou para Ouro Preto e que eu viro aquela última curva que dá de frente para Ouro Preto, né? Que vem de Itabirito, Ouro Preto ali, que eu viro e dou de frente para a cidade de Ouro Preto, é verdade, eu sinto tão bem, né? E é como se eu estivesse voltando para casa, né? De alguma forma. Então, assim, basicamente é isso aí. Como é que foi que aconteceu de eu ir estudar em Ouro Preto, né? E a minha infância, né? História da minha vida, mais ou menos, é por aí, né? Bacana. Mônica, foi interessante você tocar nesse assunto, né? A expectativa de chegar a Ouro Preto, né? Pra você ver a cidade. Eu também tenho essa mesma impressão, né? Falei, nossa, chegou, né? Aí vem tudo aquilo na cabeça. Não, onde eu vou, né? Como que minhas lembranças, é muito bacana esse retorno ao Ouro Preto, porque parece que você tá entrando na magia ali do lugar, né? Tá retomando aquele ambiente ali, é interessante o que você falou. E você fez aquele vestibular na época, era 2 dias, um dia, era em Ouro Preto mesmo vestibular. Como que foi esse vestibular que você fez em Ouro Preto? Era em Ouro Preto mesmo. Eu não me lembro agora quantos dias, não, mas me parece que foi 2 ou 3 dias, tá? 2 ou 3 dias, era um vestibular bem, vamos lá, eu considerei difícil, tá certo? Um outro ponto é que eu não fiz o pré-vestibular em Ouro Preto, então isso aí criou um pouquinho mais de dificuldade para mim nas questões que caíam, porque cada universidade ela tinha, né? Hoje em dia eu não sei direito, mas pelo menos os vestibulares eram muito específicos por universidade. Então cada uma tinha uma forma de colocar questões e tal. Então eu havia feito pré-vestibular durante 4 meses para a Católica, né? A PUC. E não fiz por Ouro Preto. Então, tinham questões de Ouro Preto que eu acabei precisando estudar sozinho, né? Então, vou até dar um exemplo aqui, por exemplo, análise combinatória. Em Ouro Preto caía muito, né? E na PUC não caía quase nada de análise combinatória. Então, me, assim, eu tive que estudar muito sozinho antes de ir, porque isso não aparecia no pré-vestibular. Todas essas coisas, né, todos essas necessidades, né, elas apareceram, elas foram bem-vindas, né, porque também me trouxeram, como é que eu vou dizer, outros desafios ligados a Ouro Preto, né, morar sozinho, né, bom, vou voltar um pouco atrás, estudar matérias que eu nunca tinha visto, e que também não tinham, por exemplo, em Belo Horizonte, na PUC não tinham, análise combinatória, dei um exemplo qualquer, né? Então, tinha esse desafio, Ouro Preto tinha algumas outras, e o fato de que Ouro Preto eu iria morar sozinho, né? Ou seja, eu iria sair da casa dos meus pais, meio que ia ter que gerir a minha vida, né? E é assim que funciona mesmo quando você vai morar em Ouro Preto, na República, né? Você tem que gerir a sua vida, você tem que. É você. É lógico que vai ter sempre os amigos de República ali, né? Mas é uma situação diferente de quando você está na casa dos seus pais, né? Então, também E, esse foi um ponto. Mônica, assim, você tem assim, a lembrança, assim, a primeira vez que você entrou na Aquários, como que foi a sua ida para lá? Conta um pouquinho como você conheceu Aquários, como você decidiu morar lá, como que foi esse primeiro contato com a República, né? Aham. Na verdade, eu não conhecia ninguém. Eu não conhecia ninguém em Ouro Preto. É, eu fiquei conhecendo um cara de Itabirito que morou na Claro Botão. Eu
fiquei conhecendo ele durante os dias de vestibular. Eu também não conhecia ele, mesmo em Itabirito, eu não conhecia ele. Então, o que aconteceu foi que quando né, ele também passou no vestibular, nós nos encontramos lá para fazer aquela pré-matrícula, né, aquela matrícula lá. E, e aí, então, praticamente, eu acho que 2 dias depois já iniciavam as aulas. E ele me perguntou, e aí, você vai morar aqui em Ouro Preto? Eu falei, eu vou. Ele falou, você já tem uma república que você vai batalhar a vaga? Eu falei com ele, não. Pensei em sair andando aí, vejo uma placa de república e entro e falo, olha, dá para me batalhar a vaga aqui? E aí ele falou comigo assim, olha, eu há uns anos atrás eu conheci um cara de uma república aqui. Eu não sei se ele ainda está aí, mas o nome dele é Ceará. Você quer ir comigo lá? A república chama Aquários. Aí eu falei, quero, não conheço ninguém aqui. E então nós fomos lá. Nós fomos aí, bom, primeiro dia de aula, a aula ia ser à tarde, a aula ia ser à tarde, e aí então, de manhã cedo, nós fomos para Ouro Preto. Peguei uma malazinha, né, uma mala com roupa, e aí fomos para Ouro Preto, eu e esse cara, que não tinha apelido ainda, né, que não era ainda o Gutão, ele continuava sendo o Carlos Roberto Braga, Beto. E aí, então, fomos lá e descemos na quadra. Nós chegamos na quadra, devia ser por volta de umas 7h30 da manhã, 8 horas da manhã, no máximo. E então, bem engraçado, porque tinha um cara na sala da Aquários. E esse cara era o João Trombeta. E ele estava lendo um livro, né? E nós chegamos, assim, os dois, assim, muito novos, né? Assim, muito sem jeito. E aí o Beto pegou e falou com o João, opa, tudo bom? Eu estou procurando o Ceará, procurando o Ceará. Aí o João Trombeta falou, olha, o Ceará não está aqui agora não, o Ceará está na aula. O que é que vocês queriam? Aí eu falei, não, porque estamos entrando agora na UFOP, na Escola de Minas na época, o UFOP usava pouco termo, o UFOP falava muito Escola de Minas, né? E E aí falou, então, eu queria ver se dava para batalhar a vaga aqui. Aí o João Trombeta com um livro na mão assim, aí o João pegou e falou, olha, o negócio é o seguinte, eu não posso decidir se vocês podem ficar aqui para batalhar a vaga, porque aqui moram muitos e tem que ser a maioria para decidir. Mas vocês voltam aí por volta de meio-dia que a galera vai estar toda aí. E aí vocês façam aí o pedido para batalhar a vaga aqui. Aí a gente ficou bem decepcionado ali na hora, assim, né? Porque queria já resolver, né? Queria já receber um aceite. E aí o João falou: olha, mas eu queria até perguntar para vocês algumas coisas. Como é que é? Vocês são estudiosos? E aí nós respondemos: não, nós somos estudiosos. Ele falou: não, porque aqui na Aquários, para entrar, uma das coisas aqui é ser estudioso. Aqui não tem. Aqui na UFOP tá cheio de cara acochambrado. Os caras não gostam de estudar. Mas aqui na Aquários, não. Aqui na Aquários, todo mundo gosta de estudar. Aí ele já foi logo perguntando: falou, e vocês? E beber? Bebida alcoólica? Vocês gostam de bebida alcoólica? Vocês, nós respondemos: muito pouco. Ele falou: aqui então vocês vão aprender a não beber. Se é muito pouco, porque aqui nós não gostamos de bebida alcoólica. Se vocês bebem pouco bebida alcoólica, imagino que tóxico vocês também não gostem. Afinal, não, tóxico não é conosco. Maconha, vocês gostam? Eu falei, não gostamos. E aí ele falou, não, ótimo, excelente, porque essa galera aqui da Aquários é uma galera.
e não gosta de tóxico. Então, bom, aí conversou mais algumas coisas com a gente e falou: ó, volta aí ao meio-dia. Aí nós saímos de lá animados, né? Eu falei: puxa, essa república é praticamente quase uma igreja. Só tem cara que estuda muito, não gosta de beber bebida alcoólica e tóxico nem pensar. Né? Então, ótimo, tá de bom tamanho. Aí, bom, ficamos ali na porta da Aquários, ali, meio abandonados ali, sem saber o que fazer, e aí o Beto falou: Rony, eu conheço uma outra república que a gente pode tentar batalhar a vaga, né? A gente sabia que precisava batalhar a vaga em umas 2, 3, 4 repúblicas, né? E aí ele falou: olha, tem a Reino de Baco. Eu conheço um cara lá, o Sansão, que foi professor meu. E aí eu falei: vamos lá, ué, vamos lá. Só que aí nós chegamos na Reino de Baco, só tinha dois caras lá. O Enxoval e um cara chamado João Ponês. Esses dois caras receberam a gente bem no primeiro momento, mas na sequência os caras meio que tocaram terror na gente lá. Aí os caras falaram: ó, aqui é o seguinte, aqui, quarto para bicho aqui, ele tem aproximadamente as dimensões aí, quarto para bicho aqui, aproximadamente 1 por 1, né? Um metro por 1 metro. E vocês precisam acordar às 5 da manhã para ir buscar o pão e fazer o café para os veteranos. Vocês têm também que limpar a casa 2 vezes na semana, vocês têm que limpar a casa toda. E aí os caras foram falando, só. Os caras foram falando, aí os caras falaram: vocês bebem? Aí falamos: não, muito pouco. Falou: já vimos um ponto de dificuldade aí para vocês entrarem aqui, porque a galera que gosta de beber e tal, né? Eles não falaram nada conosco sobre tóxico, esses caras da Rendibaco. Mas aí, passada ali uma meia hora, eles falaram conosco: não, pode vir batalhar a vaga aí. No primeiro momento, o quarto que nós temos aí, mostrar para nós um quarto, eu não acho que nem era quarto, não. Tinha um colchão no chão lá, um negócio pequeno. Eu falei: no primeiro momento, vocês dois vão dormir aqui. Aí, vocês podem vir, traz aí bagagens suas e tal. Aí nós saímos da Reino de Baco e ali, na porta da Reino de Baco, nós falamos: não, vamos esperar meio-dia. Nós vamos para Aquários. Aquários, os caras são todos estudiosos. Os caras não gostam de bebida alcoólica, não gostam de dar trote em bicho. Aí eu falei: é lá, é esse lugar que nós queremos ir. Aí, bom, ao meio-dia, estava decidido ali já. Ao meio-dia, nós fomos para Aquários. Chegamos na Aquários meio-dia e meio, sei lá, alguma coisa desse tipo. Devia ter, assim, acho que tinha uns 15 caras lá dentro daquela sala, os caras gritando, rindo e fazendo uma bagunça. Já chegamos e falamos: não está parecendo com o cenário que o João Trombeta tinha falado conosco, não. Mas aí já estávamos lá, tá, aí falamos com o pessoal, né? Aí falamos com o pessoal, falou: olha, tivemos aqui com o João Trombeta, aí o João também estava na sala, aí o Ceará já estava na sala também, aí o Ceará lembrou do Beto, né? Agora Butão, né? Aí lembrou dele, tal, aí conversaram conosco. Durante uma meia hora eles conversaram conosco, zoaram um pouquinho e tal, mas aí falaram das regras da República, aí falaram um monte de coisa. E aí, então, eles falaram: bom, eu vou falar com vocês. Aí explicaram as regras da casa, tudo direitinho, assim, bem, bem tranquilo. Alguns mais afoitos ali, né? Tipo Momô, por exemplo, né? Bem afoito. Matipó, afoito demais da conta, doido para dar o trote. E
E aí eles perguntaram, bom, vamos lá, falaram com o pessoal, e aí, gente, dá para deixar eles virem batalhar aqui? Aí o pessoal, não, eu acho que dá. Aí, meio feios eles, mas dá para deixar. E é isso aí. E aí, vocês concordam com as regras da casa que a gente falou com vocês? Aí falou, não, concordamos, concordamos. Aí, bom, beleza, tal. Aí aí o Anemia virou para a gente assim, e falou, ó, bom, agora que vocês concordaram com as regras da casa e que a gente vai deixar vocês batalhar aí, vocês têm algum problema com raspar a cabeça? Aí nós respondemos, não, não tem problema. Tem problema, não. Na hora que nós falamos não tem problema, sem brincadeira. Acho que uns 5 ou 6 juntaram no nós, eles já tinham tesoura, não sei de onde apareceu tanta tesoura. Tesoura, presto-barba, espuma de barbear. E aí os caras já foram cortando o cabelo de qualquer maneira, espuma de barbear, e presto-barba. E ali, e ali nós tomamos o primeiro trote nosso, né? Aí ficou aquela farra e ninguém gritando, e aí foi aquela. Foi bem engraçado, né? Acho que eu vou até pular um pouquinho aqui, Jaca, e eu vou falar sobre a questão do apelido, né? Como é que Não, pode nasceu o ficar à apelido, vontade, né? pode ficar à vontade. Não, pois é. Então, naquele mesmo momento ali, só. Naquele mesmo momento, os caras estavam com prestobaba, espuma de barbear, tesoura, só uma bagunça danada. E aí chegou na sala, chegaram na sala, né? Chegaram na sala ali, todo mundo estava vindo do Remop, né? Do restaurante. E aí, então, eu acho que chegaram meio atrasado ali na sala, por volta de 1 da tarde ali, chegou os caras cortando o cabelo da gente, meu e do Butão. Chegou o Loyola e o Beijing 2, o Cássio. E aí esses dois chegaram ali assim, viram a gente já tomando trote, e aí o Cássio me perguntou, ô bicharada, qual que é o nome de vocês, né? E aí eu respondi, Rony. Eu falei, meu nome é Rony. Só que no meio daquela bagunça toda ali, espuma de barbear na minha boca, cabelo na boca, coisa e tal, o Loyola, ele entendeu pônei, que parece até melhor, não parece? Não, pônei, talvez. Entendeu É, pônei. Aí o Loyola falou, olha, o nome dele é pônei, né? Só que o Cássio, o Beijinho 2, eu acho que ele é surdo, né? O Cássio entendeu Mônica. E aí o Cássio falou: olha, nome de mulherzinha, Mônica. Eu falei, não, senhor, é Rony. Aí já não adiantava mais. O Momô começou, olha, nome de mulher, Mônica. Pronto, acabou. A partir daquela hora, virou Mônica o meu apelido. Eu custei para engolir esse apelido durante uma semana. Tava ruim aquilo, né? Aí os caras encontraram. Aí, Mônica! Aí, Mônica! Mônica, falei, putz, grilo, nome de mulher. Até que uma semana depois, só, eu atendi o telefone da Aquários. Atendi o telefone tocou, eu atendi. Eu atendi o telefone, um negócio bem engraçado, né? É o divisor de águas. Eu atendi o telefone e eu falei, alô, Rony. E aí o do outro lado falou, eu queria falar com Mônica. Eu queria falar com Mônica. Aí eu falei, tá falando com ele, pô. Aí eu falou, tá falando com ele? Você falou Rony. Aí, aí eu falei, meu nome é Rony. Ele falou, não, não, não. É Mônica, é Mônica. Aí, mas na verdade, o cara que tava falando comigo no telefone, nem da Aquarius não era. O cara era da, o cara era da Arca de Noé, estudava comigo, tinha uma semana que estudava comigo, e para ele
ele também tinha acabado de entrar na faculdade. Para ele, o meu nome era Mônica. E aí, a partir dali, eu só atendi o telefone da Aquarius, eu atendi o telefone da Aquarius, alô, Mônica. Pronto. Eu também assumi o apelido. Pronto, agora, às vezes eu atendi a Mônica e a pessoa do outro lado falou, desculpa, você é mulher? Eu falei, não, eu não sou mulher, não, eu sou homem mesmo. Ele falou, desculpa, você falou qual que é o seu nome? Eu falei, Mônica. É, mas só para adiantando um pouco a questão do apelido, né? De onde nasceu esse apelido, né? É disso aí. Mas Mônica com K, né? Mônica com K, né? Mônica com K, né, Mônica? K, é com K. Dá uma Não diferencial, é, igual não é a Jaca, né? Mônica, Jaca, né? Não é a Mônica dos dentinhos, não. Né? sim. Igual na época do Jobson, né? Ele. Não pode ter nome feminino, não, né? Aí Jaca, não, pô, Jaco, alguma coisa assim, né? E porque tinha esse negócio, igual bolacho, né? Era bolacha, bolacho. Aí o Jobson esse problema não pode pôr nome feminino no pessoal, não, né? Com aquela fuleiragem toda, né? Mas o nome é o que apareceu e pronto, né? O que aparece. E, né? Não sendo aqueles nomes feios, assim, mas né? Mônica, Mônica, Mas um nome chamativo, né? é, mas eu cansei de ver nomes feios, né? É, teve um que eu achei um dos piores, né? Esse aí eu cito esse exemplo direto. Que foi um cara que eles apelidaram ele de cabeça de pistola. E aí ele, ele fez algumas cadeiras comigo. Aí um dia ele estava descendo a rua direita, eu estava subindo com a galera a rua direita. Aí eu vi ele descendo do outro lado, eu não soube como mexer com ele. Só que um dos caras da Aquarius que estava comigo já foi logo gritando: Ô, cabeça de pistola! Assim, no meio da rua direita, todo mundo, um negócio meio chato, né? Mas os apelidos, no final das contas, os apelidos eles não são depreciativos, tá certo? Os apelidos, eles, no final das contas, independente da. Eles criam uma identidade estudantil para você, uma identidade que é única e que as pessoas passam a respeitar, independente se é uma coisa feia, o nome, né? Cabeça de pistola, ou se é um nome feminino para um homem. Não, não. Ele já não tem, não existe mais o contexto, vamos lá, do sinônimo português. O que tem ali, na verdade, eu passei a entender isso, realmente como uma identidade que é única e exclusivamente sua, e mais nada. Né? Quando alguém encontra comigo numa república, ou então alguém fala, por muita gente, né, principalmente nas empresas, né, encontra comigo e fala, ô Rony, encontrei com não sei quem sou, não lembrava de você de jeito nenhum. Bastou eu falar, pô, é o Mônica lá da Aquarius. Aí falou, pô, por que você não falou logo que era o Mônica lá da Aquarius? Né? Então, é isso. Né? O Ouro Preto ele traz essa identidade única e exclusiva e que só você nessa vida vai ter. Né? As pessoas vão sempre falar, é o Mônica, é lá da Aquarius. Putz, todo mundo conhece. Né? Mas é diferente, né? Então, é isso. Para mim, essa é a concepção que eu tenho, né? E hoje eu me dou muito bem. Às vezes as pessoas me perguntam, qual que é o seu apelido, né? Às vezes eu estou às vezes no meio empresarial, né? E às vezes me pergunta, eu falo, vou falar com você, mas não se assusta não, é Mônica, né? É Mônica. Mônica, mas, né? Aí querem saber o porquê, né? Agora, quando é de Ouro Preto, eu falo, Mônica, aí para todo mundo de Ouro Preto é uma coisa mais normal do mundo, né?
Não tem nada de... É isso. E, Mônica, outra coisa, plaquinha para vocês usarem, por exemplo. Sou Mônica, batalho na República 4. Teve esse negócio de usar plaquinha também? Teve. Na época? Subia. Um dos momentos mais esperados naquele período, né, de batalha, né, como bicho, né, no início ali, os primeiros 2 meses, 3 meses, uma das coisas mais esperadas era os bichos irem almoçar e jantar com os veteranos, porque já sabia que na hora de subir para jantar ou para almoçar, você ia com uma placa escrito Mônica, né? Às vezes você ia com alguns outros adereços também, né? Teve uma vez que apareceu uma espécie de uma tiara. Eu não sei de onde que aqueles caras tiraram isso, uma tiara com uns cataventos, né? Eu subi com aquela bobice daquele negócio na cabeça, era bicha, aí subi com aquela tiara com os cataventos na cabeça, que é assim, uma placa escrito, né? Eu sou bicho da Aquários, Mônica, eu sou bicho da Aquários, né? Então, mas, de novo, né? De novo, depois de um tempo, você, como é que eu vou dizer? Você, na verdade, tudo aquilo, né? Hoje eu ouço falar aí no jornal, não sei o que lá, sobre assédio moral, que não pode ter trote disso, não pode ter trote daquilo. Agora, um depoimento meu aqui, né? Quando eu ouço isso na televisão, eu acho que o que acontece é o seguinte: é que houveram algum momento, alguma pessoa, tá certo, que cometeu um erro. E por causa do erro de uma pessoa num trote, num determinado lugar, todas as universidades passaram a sofrer, tá certo? Porque aí se proíbe para todo mundo. É um cara ou um grupo de caras que comete um trote, talvez chato, né? Mas em Ouro Preto, o que eu vivi e eu vivenciei não eram trotes para humilhar ninguém, nunca foi. Na verdade, eram trotes que eles integravam aquele aluno novo àquela sociedade ali de universitários. Então, todos passavam a, depois do trote, veteranos, alunos que tinham há 6 meses só que estavam na faculdade, alunos que tinham só um ano que estavam na faculdade, todos eles passavam a congregar, tá certo? De uma mesma coisa, ou seja, todos passaram por trotes, não eram trotes para humilhar, eram trotes que simplesmente integravam aquele determinado estudante à comunidade estudantil. Então, não, é, nunca vi o trote como alguma coisa, sabe? É lógico, né? Lá naquele momento, no momento que você toma um vento, pode ser que naquele momento você fica meio bravo mesmo. Não vou dizer que não fiquei bravo, não. Deu um vento no meu quarto e tá, fiquei bravo. Mas, no final das contas, aquilo também fazia parte daquela integração. Então, os meses foram se passando, entendeu? E eu fui assimilando aquilo, não mais como uma coisa chata ou que me fez rearrumar o quarto todo de novo. Não, ou então subir com uma tiara, né? Com 2 cataventos, nada. Nada. Aquilo era parte da integração e nunca foi humilhante, nada disso, tá? É só um ponto aí, só contextualizei. Não, olha, excelente. Inclusive, a maioria dos ex-alunos voltam porque superaram isso e porque acreditaram que isso aí fez parte da experiência republicana, né? Então,
o grande exemplo dos ex-alunos é isso aí, de estar acima dessas peculiaridades, né? Que faz parte da identidade, como você disse, né? A plaquinha, o apelido, né? Tudo isso é vamos dizer, aqueles ritos de iniciação do estudante a um novo ambiente, né? Então, todo lugar você vai passar por isso. Você vai levar uns Justamente. tropeços, você vai levar, vamos dizer, né, umas cabeçadas, tudo. Agora, tem o período de adaptação, que é essa questão da batalha, que é a coisa mais natural possível, né? É, Mas os mimimis aí da vida, né? Acho que a República tem que olhar para isso, não pode ficar a vida inteira aceitando, vocês agora, vocês não podem mais fazer isso, né? A gente tem que talvez ficar mais atentos a isso para não, né, perder muito a essência da República, né? Então, o que você falou aí com está certeza. plenamente, né, de acordo com o que todos nós passamos e que nós, né, aprendemos com isso. Agora, outra coisa, Mônica, no início lá, você, lógico, já conhecia Ouro Preto, né? Tinha essa familiaridade com a cidade. Mas na República, o que, que você teve que se ater assim, de imediato para falar, para eu morar aqui, para eu passar por tudo isso, eu tenho que me ater a isso, tem que estar ligado nisso, assim. Como foram os desafios, assim? Lógico que você chegou numa república maior, né, de Ouro Preto. Então, o que, que você teve que perceber logo para poder falar, olha, eu quero morar aqui e eu tenho que me ater a isso, eu tenho que estar ligado nisso, assim. Não sei se ficou clara a minha questão. Eu acho que o grande ponto ali, para mim, fui vendo isso logo de cara, né? Era entender que as 23 pessoas que moravam ali dentro daquela casa, tá certo? Eu estava entrando para morar com 23 pessoas e que cada uma delas tinha um perfil comportamental diferente do outro. Então, eram 23 padrões de comportamento diferentes. E aqueles 23 padrões de comportamento eram completamente diferentes do meu. Além deles serem diferentes entre eles, eles eram diferentes do meu. Então, eu precisava aprender a aceitar essas diferenças. Uns gostavam mais de brincar, outros eram mais reservados. Então, eu precisava assegurar que o meu relacionamento era um relacionamento que não, por exemplo, aquele cara que é mais reservado, eu precisava assegurar que eu não ia, como é que eu vou dizer, é, entrar dentro, como é que eu vou dizer, do que ele não quer que eu entre. Então, uma brincadeira mais sem graça, eu não poderia fazer com ele, porque era um cara mais reservado. Então, eu precisava saber isso. Eu precisava aprender o seguinte, que tinha uns caras, né, que é, eles tinham um comportamento muito extrovertido. Então, eles me zoavam o tempo inteiro. Então, eu tinha também que entender que aquela zoação, né? Aquela zoação, ela era uma zoação que fazia parte do comportamento dele, né? Não era alguma coisa que era para me agredir, né? Mas ele zoava todo mundo. Então, ou seja, se você não consegue perceber esses diferentes comportamentos, pode ser que em algum momento, dentro de um grupo como esse, você acabe se sentindo ofendido, tá certo? Ou você acabe ofendendo alguém. Então, eu diria para você que é, a, é, o, a minha estratégia, tá certo, foi a de buscar entender as diferenças comportamentais e relevar
muitas vezes, né, aqueles com excesso de extroversão, eu tinha que relevar, tá certo? Às vezes o cara zoava demais, né? Me zoava demais, né? Então, outro dia teve uma brincadeira aqui, foi boa, eu até chorei de rir aqui, que é o seguinte, né? O Matipó, por exemplo, Matipó me chamava de turista direto, né? E aí outro dia aí ele falou, aí ele brincou de novo, né, do negócio de turista, né? Eu mesmo mandei para ele, pô, você não perde a mania de zoar, né? Por quê? Porque eu ao longo do tempo eu também fui aprendendo, né, e entendendo as diferentes personalidades, né? É, então tinha, por exemplo, o Juqueri. O Juqueri era um cara mais sério, né? Então, um cara mais sério. Ele estava ali na brincadeira, mas era um cara mais sério. Então, eu mantinha, né, uma reserva na hora da zoação ou da brincadeira, eu também não extrapolar demais com ele, porque eu sabia que ele era um cara mais sério, né? Mas, em compensação, Momô, Matipó, esses caras não estavam nem aí. Você podia zoar com eles, eles iam continuar zoando com você. Era uma maluquice mesmo, era uma loucura. Só zoação o tempo inteiro. Então, é isso. Acho que. Eu acho que no final das contas eu acabei aprendendo. E eu acho que é por isso que eu tanto fiquei na Aquários, quanto também me apaixonei pela Aquários, né? Acho que foi isso. Foi esse aprendizado. E esse aprendizado eu devo a todos esses caras, entendeu? Todos esses caras me ensinaram, me, me fizeram aprender, entendeu? A como conviver. E eu levo isso para a minha vida hoje. Eu sempre levei, né? Depois que eu saí da República, então agora tem, vamos lá, né? 31 anos, né? 31 anos que eu formei. Eu levei isso para a minha vida, né? Levei isso para as empresas que eu trabalhei, entender cada uma das personalidades que tinha aí na empresa, né? Saber lidar com elas. Foi isso. Sim, Eu respondi a sua pergunta? sim, sim. Agora, só uma dúvida, Mônica. Nesse semestre aí entrou só você e o Butão ou teve mais alguns outros? Teve, não, teve o Tibagi também, né? Ah, tá. Teve o Tibagi, foi eu, Butão e Tibagi, né? O Ah, Tibagi, tá. Sim. eu e o Butão chegamos na República lá ao meio-dia, o Tibagi já estava lá, tá certo? O Tibagi, ele era irmão, né, do Miltinho, do Milton Realino, né, do Milton. Então, o Tibagi já tinha sido apresentado lá na República e ele já estava, acho que já tinha acho que 1 ou 2 dias que ele já estava lá. Então, nós ficamos aí, a batalha foi de nós três, né? E naquela época a gente, os bichos, eles iam para um único quarto, né? Então, já naquele dia, né, que nós chegamos lá, que era o primeiro dia de aula, já ficou no mesmo quarto lá, eu, o Butão e o Tibagi. Né? Nós ficamos no quarto ali, no primeiro andar ali, que era um quarto médio, né, de tamanho médio, no, 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 no primeiro andar, mas não aquele andar que tem a televisão, tá certo? Ali é o segundo, né? Seria o segundo andar ali, né? Que dá E já pra rua. ficamos ali. Dá pra, É, que dá pra nós já rua, né? ficamos Tá. ali, que dá para a rua, justamente. Aí ficamos ali nós três e eu acho que esse também era um padrão usado pela República, que era colocar os bichos juntos, né? Para que eles também dividissem ali, né? Dividissem ali como é que eu vou dizer, os trotes, né? E as responsabilidades, né? É, tinha, por exemplo, você tinha à noite, por exemplo, né? A gente dividia, por exemplo, o café da noite.
nós íamos buscar o pão à tarde. Então, a gente dividia entre nós três, né? Que dia? Não, eu vou buscar o pão hoje. Então beleza. Então, ia lá buscar o pão. Algumas outras coisas também a gente dividia. Então, eu acho que esse esquema da República de colocar os bichos no mesmo quarto, né, no momento que entra, é importante também. É lógico, né? Acaba também fazendo com que os bichos, por exemplo, se tem um trote e os bichos não gostam, eles reclamam junto, baixinho dentro do quarto, mas reclamam. Então, tinha um trote lá que era um trote bem comum, que era de buscar sanduíche ou doce para um veterano. Então, às vezes, você estava bem tranquilo, né, estudando, e aí o veterano batia no quarto e falou: Ô, bicho, vai ali buscar um sanduíche para mim. Ô, bicho, vai ali buscar um doce para mim no beijinho doce ali na direita, né? Aí, eu acho que eram trotes bem tranquilos, né? A não ser quando buscar o sanduíche, era buscar o sanduíche às 2 da manhã. Aí já não era tão tranquilo, não, mas a gente ia assim mesmo. Agora, outra coisa. Já existia a figura do semibicho, ou seja, os bichos do semestre passado era que comandava os bichos que tinha entrado, tipo assim, acompanhavam os bichos mais de perto, não tinha isso? Tinha essa hierarquia Não, semibicho. tinha o semibicho, não, mas o semibicho, ele não, o semibicho não acompanhava os bichos, não. O semibicho era muito mais, falar a verdade com você, assim, pelo menos da minha época, usava esse termo semibicho muito mais, muito mais para quando não tinha um bicho disponível. Aí o veterano falou para você é semibicho, vem cá, vai buscar um sanduíche para mim ali na praça. Mas era mais para isso, não, né? Alguma outra coisa do tipo assim, tá faltando um no time. Pode pôr o seu tênis aí, você vai com a gente aí. Você é semibicho, tem que ir com a gente lá jogar, que tá faltando um no time. Então, assim, era mais usado para isso, né? Não para acompanhar os bichos, não. Porque na ausência dos bichos, o cara mesmo escolhido, né, voltava a ser bicho de novo, né? Então o cara ficava É, preocupado. Tem que ter os bichos aparecendo aí, senão eu tô ferrado, né? Não, o é cara isso vai mesmo. ser bicho. Quando não tinha bicho, aí então quem era bicho não saía, né? Não saía, não ia para semi-bicho, continuava bicho, porque enquanto não entra um bicho novo, você continua ali como bicho. E quer saber de uma coisa? Também nunca vi isso como uma coisa. Não, nunca vi isso como uma coisa chata, não. Eu, quando era semi-bicho, cansei de ir buscar sanduíche para veterano na praça. Né? Justamente porque, naquela hora em particular, não tinha um bicho. E aí, então, de boa, de boa. Né? Tem, eu acho que faz parte dessa dinâmica da casa, e é uma dinâmica, agora fazendo um adendo aqui, eu acho que quando você vai para uma empresa, certo? Lá não tem essa conversa que a gente está tendo aqui de bicho, semi-bicho, não tem isso não. Mas nos bastidores, na empresa, te tratam assim. Então, quando você vai para o Preto e você mora na República, você também aprende, né? Como é que eu vou dizer? Na empresa, quando você sai, não deixa de ser calouro na empresa, né? Você acabou de formar engenharia ou outro curso qualquer, e aí você vai para uma empresa, qualquer que seja ela, você sabe que existe ali uma consideração de que você é calouro, você é bicho, você é semi-bicho, continua ali meio que velada, mas ninguém fala isso, né?
mas continuam empurrando em você todos os serviços que ninguém quer empurram em você, né? Mas isso é um aprendizado, né? Que te ajuda quando você forma e vai trabalhar no mundo corporativo. E Mônica, como que foi a escolha de vocês? E na época, assim, o que a gente percebe que Aquários não, né, embora teve aquela brincadeira do João Trombeta, né, isso é isso, é aquilo, mas a gente percebe no Aquários a questão de perfil é muito livre, né? Aquários, o cara convive bem, se, talvez o critério é mais aberto, vamos dizer, que não tem esse negócio de, o cara tem que ser assim, assim, assado. Então conta um pouco aí da escolha de vocês e essa questão da República ter essa característica de escolha mais livre, de não ter muita frescuragem, Uhum. né? O cara tem que ser assim, assim, assado. É. Não, pois é, eu acho que a Aquários, não estou puxando a sardinha para o lado da Aquários, não, tá? Eu estou falando do que é, eu mesmo, né? Do que eu mesmo vi dentro de Ouro Preto, presenciei, conversei, e até hoje a gente conversa, né? Certamente, a Aquários é uma das repúblicas que efetivamente ela nunca criou um padrão para a escolha do bicho. Então, ela nunca existiu isso. Algumas repúblicas em Ouro Preto, lógico, não vou citar nomes aqui, nesse caso em particular, algumas repúblicas em Ouro Preto, sim, elas tinham alguns padrões que eram padrões que, se fugisse daquele padrão, aí o candidato, né, o bicho não era escolhido, né, pré-definido. Aquários nunca teve esse padrão pré-definido. Eu costumo dizer que, quando alguém me pergunta, eu costumo dizer que a escolha na Aquários, a escolha na Aquários, ela se dava muito mais em função de única e exclusivamente socialização, tá certo? Única e exclusivamente socialização. Se o cara ele se socializasse, não importava, não importava se o cara, se ele era estudioso, se ele não era, se ele gostava de cerveja, se não gostava. É, isso, falar a verdade com você, eu nunca vi as escolhas passarem efetivamente por aí. Lógico que na hora da votação, às vezes aparecia um morador, entendeu? Que ele falava, mas espera aí, esse bicho não faz isso, não faz aquilo, tá certo? Não quer dizer que nunca aconteceu isso, não. Acontecia, sim, mas a maioria sempre prevaleceu dentro da Aquário. E a maioria ela sempre foi indiferente a essas titulações, tá certo? Então, ao longo do tempo que eu morei na Aquários, e aí um exemplo, eu acho que um exemplo clássico disso, clássico, foi o fato de que a Aquários foi a primeira república de engenharia, tá certo? Que aceitou morador, aceitou e, como é que eu vou dizer, elegeu, tá, votou, né, para que um cara que não fazia engenharia morasse na República. Né? E foi o primeiro que a gente chamou. O pior de tudo é que nós apelidamos ele de bicho de história. Mas foi a primeira república que aceitou. Né? Para assim, só para contextualizar uma característica da casa dessa de não ter essas diferenciações. Então, o primeiro bicho, a primeira república foi a Aquários, né? Ela colocou um bicho de história para morar na casa, né? Eu acho que isso foi em
Sete, 87, 88, 87, me parece, não é? sim. Então, é, então é isso. Na minha época, a socialização era o grande ponto. O que era a socialização? É realmente ter bom relacionamento com as pessoas da casa, e para ter bom relacionamento com o pessoal da casa, lógico, né? Você tinha que estar conversando com cada um e etc. Jogar bola, tá certo? Jogar bola com a galera, independente de você jogar mal ou bem. Eu sempre fui um péssimo jogador de bola. Nem por isso o pessoal não passava no meu quarto e batia no meu quarto e falava: Mônica, vamos lá jogar bola, vamos lá jogar bola. E então, ou seja, esse era o grande ponto da República. Quer saber de uma coisa? Eu acho que os caras estavam um pouco se lixando, se ia jogar bem ou ia jogar mal. O pessoal queria que tivesse todo mundo junto, fazendo farra, entendeu? Rolando naquela lama do Beira, entendeu? A bola caindo dentro daquele esgoto a céu aberto, e aí eles já logo gritavam: quem que é o bicho que está aí? Vai buscar a bola. E a bola, a gente saía igual um maluco no meio daquele mato para tentar pegar a bola lá na frente, naquele esgoto, né, que corria ali, né? Voltava com o tênis completamente breado de bosta mesmo, mas não tinha nada melhor no mundo do que jogar bola naquele Beira. Não tinha. Né? Não tinha nada melhor. As tardes ensolaradas, tardes que iniciavam ensolaradas. E aí, na hora que a gente punha o pé no Beira, Ouro Preto inteiro fechava, as nuvens, e aí caía aquele pé d'água e nós batíamos bola debaixo daquele pé d'água, uma lama danada. Campeonato no Beira, debaixo de chuva forte, só lama. Então, assim, de novo, né? Era muito bacana, tudo era muito bacana lá. Né? E hoje, lógico, eu sei que não tem o Beira mais, né, como era, mas eu sei que os moradores já criaram outras, né? Já criaram outros, como é que eu vou dizer, elementos aí de socialização, né? Isso, eu estou falando do Beira aqui, mas não quero deixar ninguém enciumado, né? Ou com inveja, não, né? É. Mônica, agora só uma coisa, tirando uma dúvida. Por exemplo, o Mangabinha entrou na época que você morava lá, né? Ele entrou só em 87, 88, que parece que ele formou em Foi. 89. E ele foi de outro curso também, né? De farmácia. Ele entrou, o Mangabinha ele entrou, acho que quase que junto com esse bicho de história. Quase que junto com o bicho de história. Mas o caso do Mangabinha foi até um caso à parte, porque ele já tinha aí 3 irmãos, né, moradores da República, então tinha um histórico, como é que eu vou dizer, que validava, vamos lá, o que eu falei, que é a questão da socialização. Né? Então, o Mangabinha foi, mesmo sendo um aluno de farmácia, ele foi em cima desse histórico. E ele era certamente o cara mais tímido que eu já vi até hoje, né? Uhum. Dentro de uma república. Mas, dentro daquele padrão de timidez dele, que não combina nem um pouco com a Aquarius, porque a Aquarius era formada realmente, sempre foi formada de caras muito extrovertidos, tá certo? O Mangabinha
por incrível que pareça, mesmo ele sendo tímido, ele conseguia interagir muito bem. Então, talvez aí, ô Jaca, mais um exemplo de que a Aquarius, ela não nunca, como é que eu vou dizer? Ela nunca titulou, ela nunca criou, né? Ela nunca criou um padrão para escolher um determinado morador. Né? A questão ali era o seguinte: mesmo sendo um cara tímido, ele interagia. Então, ele foi escolhido porque ele interagia. Né? Então, só o exemplo aí. Né? Você perguntou sobre o Mangabinha, um cara fantástico. Né? Então, já conversamos com ele já entrevistando não, conversamos, que vamos chamar de entrevista, não, que entrevista tal, uma coisa assim, tal. Mas eu lembro dele, quando eu morava, eu conheci ele pessoalmente, um cara tranquilo, né, muito na dele, mas, assim, interagia, como você disse, né, queria saber das coisas, né, eu lembro que na época que ele foi lá, morava um sobrinho dele, o Lizinho, que morou com a gente, né? Luiz Cláudio, né? E, e Aham, é o jeitão do cara que a isso. República aceita, né? Isso que é o interessante da Aquário. Aceita o cara do jeito que ele é, né? E não tenta, tipo assim, ó, cara, você vai ter que largar de ser tímido ou isso, aquilo. Não tenta mudar a personalidade da pessoa, que é o mais bacana da Aquário, né? Lógico, tenta moldar o cara para ele pegar o espírito republicano, o que é normal na República, né? Ô Jaca, eu vou eu vou fazer uma. Essa daí eu não vou. Essa aí eu não posso deixar de. Essa daí nós não podemos deixar. Nós temos. Eu não sei se. Essa tem que ir para os anais da Aquários, tá certo? Fica à vontade, fica à vontade. Você perguntou do Mangabinha, eu vou. Depois você coloca isso aonde você achar mais apropriado. É sobre um trote. Então, o Butão, e é com o Mangabinha, né? O Butão ele estava acostumado, a dizer que transava 7 vezes de uma vez só, 8 vezes de uma vez só. E aí então o Mangabinha era bicho e morava do lado do quarto do Butão. E aí então o Butão falou conosco que ia chegar uma namorada dele num sábado. E aí então nós estávamos na sala e aí então conversa para aí o Butão falando não que eu transo 7 vezes, 8 vezes, não sei o que lá mais tal. Nós resolvemos criar uma sexoteca, que era uma loteria de apostas para ver quantas transas o Butão ia ter no dia. Só que a gente precisava de alguém para contar. E aí o Mangabinha era bicho. E aí, então, como morava do lado do quarto do Butão, nós criamos a sexoteca, todo mundo da casa apostou. Aí os neguinhos apostavam uma, outros apostavam 3, 2. E aí, então, teve um gaiato lá, que eu esqueci quem foi, que apostou 7. E aí nós colocamos nós fizemos o Mangabinha só, com cartolina, nós fizemos para ele um quadro para ele ir marcando o número de transas do Butão. E aí nós falamos, Mangabinha, você tem que acordar às 6 da manhã. E nós queremos que você coloque, aí demos para ele um copo, aí falou, você fica com o copo na parede, e você fica escutando. Toda vez que ele terminar uma transa, você vai lá e marca um X. Uma,
Esse Mangabinha só ficou doidinho conosco. Ele olhava para a gente com o olho regalado. E aí nós fomos lá no quarto dele, só pregamos essa cartolina com a sexoteca. E, e aí, quando foi na sexta de noite, o Butão chegou na sala e aí o Butão ficou sabendo que nós montamos a tal da sexoteca. E aí ele chegou na sala e falou com o Mangabinha: Ô, Mangabinha, eu fiquei sabendo aí, rapaz, que você montou uma sexoteca, né? Querendo ganhar dinheiro às minhas custas, com o número de transadas que eu dou no dia. Aí o Mangabinha: não, não, eu não montei nada, não. O pessoal só está pedindo para eu contar. Só para eu contar. Aí, esse Mangabinha, eu nunca vi um cara tão desesperado naquela sala de TV. É, e aí o Butão fez bastante hora com a cara dele e depois falou: Mangabinha, o pessoal aqui nessa casa é muito sacana, né? Porque eles ficam brincando com a intimidade dos outros. Mas como você é um cara que eu gosto muito, eu vou facilitar a sua vida. Todas as vezes que eu tirar uma, eu vou tocar meu atabaque. E aí você escuta o atabaque e marca. Esse Margavinha passou a manhã inteira. Depois chegou para nós e falou: olha, são meio-dia, já marquei 7. Aí nós, aí nós finalizamos a sexoteca. Finalizamos a sexoteca e falou: não, se só pela manhã já foi 7, não vamos esperar a parte da tarde, não. Encerradas as Acho que foi apostas. encerradas Encerradas as as apostas. apostas. Eu acho que foi um dos momentos mais engraçados do Mangabinha, de chegar para a gente e falar: olha, já marquei 7 e são meio-dia. Muito engraçado essa. Não deixa de escrever isso. Não, por isso que é bom, gente. Quanto mais pessoas a gente ouvir, né? Vai aparecendo as histórias, né? E Aquários, a criatividade do pessoal é muito acima, né? Muito acima É do acima normal. da média. Mas só para a gente encerrar essa parte aqui, ô Mônica, por Hum. acaso vocês participaram do negócio de Miss Bicho ou batismo de bicho no Caém? Teve alguma coisa nesse aspecto ou não? Participamos, participamos, mas o Butão foi imbatível. O, ba- o, o Butão, o Butão ficou a melhor Miss que poderia ter em Aquários, foi o Butão, completamente maquiado pelas meninas da. Ah, esqueci. Tinha uma república. Ah, meu Deus, tão fácil não dar. Tinha uma república que ficava de frente para Aquários ali, uma república particular. E as meninas eram muito amigas nossas. E essas meninas foram para lá, maquiaram a gente. É, Eu e o Tibagi, ficamos mulheres horríveis. E o Butão ficou, e o Butão ficou uma mulher realmente, como eu diria, imbatível. Então, não, teve o Miss Bicho, sim. Eu não tenho bem certeza se quem é que foi que ganhou, se foi o Butão ou se foi um outro cara que está aqui na minha cabeça aqui. Mas eu sei que a Aquarius foi muito bem representada pelo Butão até na final, que ficou o Butão e esse cara. Agora eu não lembro direito aqui se o Butão foi que ganhou ou se foi esse outro cara. Mas tinha assim, foi muito engraçado, muito divertido. Logicamente, eu estava bêbado,
o Tibagi semi-bêbado e o Butão praticamente sóbrio, porque ele não bebia. Então, ele foi com a cara e a coragem, e cara ele sempre teve, né? Cara de pau. Mas então já existia o Miss Bicho, né? Na época do sei, todas os pessoal, né? Por acaso você tem foto desse período? Não, não tinha tanta foto. Foto desse Miss Bicho, alguma coisa, ou era muito difícil Olha, foto? Né? não, pois é, era muito difícil foto, né? Mas o que eu vou fazer, é procurar, porque eu tenho muitas fotos do pessoal da minha turma não da Aquários, da turma minha de faculdade, que nós temos um grupo e eles vira e mexe, eles mandam fotos daquela época. Alguns caras gostavam mais de foto, então o que eu vou fazer, eu vou te mandar várias fotos que na verdade elas têm origem desse grupo que estudava comigo tanto na geologia quanto estudava comigo também na engenharia de Minas, tá? Aí eu vou te Mandar. mandar, eu acho que tem algumas do Miss Bicho, tá? Não, mano. Eu acho que se você já tiver elas, não tem problema, né? Não, Melhor, como é que é? Enviar para você, que aí você dá uma olhada, se tiver, não tem problema. não, bacana. Não, vai cumprir um papel importante da gente documentar, né? Essas fotos aí, né? Sejam divertidas ou não, né? Todo tipo de foto é válido, né? Né? É, Mônica, outra coisa. Eu sei que é um exercício difícil e injusto, mas, por exemplo, quando vocês entraram, se lembra quem que eram os moradores mais antigos, assim, sei que é difícil lembrar nomes e tal, e Mais até injusto, antigos? porque vai esquecer, né? É, É mas uma composição, mais ou menos, da República olha, também, né? Os mais novos também, né? é, eu acho que o mais velho de República, né? Eu não sei se é o mais velho de República ou o cara que era o decano aí, né? O cara que meio que comandava a República mesmo, né? Eu falar a verdade com você, eu não sei se ele era o mais velho naquela data. Mas eu sei que ele era o cara que comandava a República, eu considerava ele o decano mesmo, tá certo? Era o Theo, né? É, e aí os moradores, o Theo, os moradores eram, eu acho que o presidente naquela época, naquela data lá, era o Beijing 2, tá? O Beijing 2 ele já tinha já acho que quase 2 anos de faculdade quando eu entrei. É, E aí os outros moradores, então, o Theo, que era o decano, né? E aí tinha moradores, bom, Beijing 2, que era o presidente, aí tinha moradores mais velhos lá, eram o Feio, Feio, Ceará, Paraíba, Piau, Caio, Batata. E aí vinha uma turma mais. Aí tinha uma turma mais. Aí do mais médio, né? Mais médio. Aí tinha. Bom, aí velho também, mas assim. Aí tinha Juqueri, Loyola, Castor, Zé Carneiro, Tatão, Anemia, Pita, Miltinho, Matipó, Momô. O Momô, na verdade, talvez seja o mais velho, porque o Momô tem em torno de 1.000 e poucos anos, né? Eu não sei se ele tem 1.000 e poucos anos. Eu não lembro mais direito se ele entrou há 500 anos antes. Eu acho que não. Eu acho que ele entrou depois. Ele devia estar em algum outro lugar, mas que ele tem 1.000 e poucos anos, ele tem. É, João Trombeta, né? E o Chapa.
E o Chapa. Tinha também o Barto. O Barto era agregado da casa, né? Foi criado lá. Eram esses os moradores na época. E o Barto, ele tinha um quarto próprio ali onde ele morava na sua época. O Barto. Tinha. O Barto ele morava na. Hoje eu acho que nem usa como quarto. Não, hoje não usa, não. Eu acho que hoje usa para guardar cerveja. O Barto morava naquele quarto que fica é, entre a cozinha e aquela saída para a rua, onde a gente põe as cervejas ali, ó. Sabe onde fica, né? Lembra aí, né? Saber você sabe, tem que lembrar, né? Não, lá embaixo tem aquele vão, né? Tem um quartinho ali no porão mesmo E ali, né? Vamos chamar de porão ali embaixo. no porão. É, Ele morava naquele porão ali, morava naquele quarto ali. aquele quarto ali, e depois que guardando instrumento, teve várias utilidades, né? E Alguns 12 aí, teve gente que é, usou para outras finalidades também, né? Os cafofos aí da vida. Mas, Carrefour. com um quarto por ser ali embaixo, aquele negócio todo, ele ficou, primeiro na época que eu conheci, né? Eu morava, aliás, ele ficou mais ali para guardar as coisas mesmo. Quando tinha o doce, guardava material ali dentro, sabe? Né? Compras, né? Isso. Mas, Aham. não, mas bacana. E outra coisa, a hierarquia na República era só nessa questão mesmo. Surgiu um quarto, quem for mais antigo, vai ali. Era mais por antiguidade, mais por essas questões rotineiras, né? Sempre foi. Sempre foi por. A hierarquia sempre foi do mais velho para o mais novo. Né? O presidente. Aí, isso servia para tudo, né? Tanto para a escolha de quarto, quanto para essa questão de veterano, decano, né? Sempre serviu para isso, sempre do mais velho para o mais novo. O presidente ele era escolhido a partir de votação. Então, normalmente, assim, um, dois, três caras apareciam querendo ser o presidente, e aí então era feita a votação entre um, dois, três caras, votação da casa inteira, e tinha que ter mais de 50% de voto. Na minha época, normalmente, o mandato era um mandato de 1 ano, então normalmente ficava ali, não era um período só, não. Às vezes falava que ia ser um período, mas normalmente era 1 ano a presidência. E a responsabilidade do presidente sempre foi de cuidar das contas da casa, né? Outra coisa, Mônica, questão das tarefas. Você já esmiuçou aí a questão das tarefas do bicho, tá? Agora, Uhum. quando tinha uma obra, uma festa, coisas da República, né, de toda forma, os veteranos também se envolviam, né? Comissões, o cara assumir, não, eu vou pegar isso para fazer. Então as tarefas eram distribuídas e geralmente era nas reuniões que ficavam assim acertadas, não, quem que vai resolver esse assunto, tal. Era por aí ou não? Nessa época. Assim, o que acontece, talvez esse seja um outro ponto da Aquarius, né? É, a Aquarius nunca houve uma exigência de que esse ou aquele indivíduo, morador, tivesse que trabalhar em determinada coisa, entendeu? Então, isso era muito livre. Isso sempre foi muito livre. Eu não me lembro de nenhum momento que houve realmente assim uma exigência para que tinham alguns veteranos que gostavam mais de participar, tá certo? Agora, tinha uns que gostavam mesmo, eles participavam mais, eles ajudavam
na pintura da casa, na limpeza do piso, em diversas coisas, em consertar o telhado, entendeu? Mas no período que eu morei lá, assim, isso sempre ficou muito concentrado, esse trabalho, né, entre a, o pessoal de média idade na República e os de mais baixa idade na República. Né? Então, ou seja, sempre aquele grupo que tinha, vamos lá, normalmente o grupo que tinha em torno aí de 3 anos de República, né? De 3 para menos, né? 3 para menos é que se envolvia mais nesses trabalhos, 4 anos talvez, nesses trabalhos de organização de festa e etc, etc. Né? Os veteranos mesmo, como eles já tinham participado, né, muitos anos, na verdade, eles ficavam mais ali no aconselhamento. Né? Não quer dizer que eles não fizessem nada, mas essa tarefa sempre ficou muito mais para esse grupo aí que tinha menos de 4 anos de república. Né? Ok? Não, bacana. E outra coisa, rotina diária e semanal, por exemplo. O pessoal tinha aula à tarde ou de manhã, era que café da manhã, aula, remop, parece que o pessoal sempre ia em grupos assim maiores, né? E beira, você já falou aí, mas só tirando a dúvida, se o beira era todo dia, ou era dias variados, ou quando o pessoal se animava, ou final de semana. E a rotina no final de semana também, se puder falar. Tipo assim, a rotina semanal, diária e semanal. Aula, É, remop, café das 10 também. Eu queria tirar essa dúvida, parece que já tinha, que virava um bonde e tal. Aí queria que você explicasse mais ou menos essa rotina diária semanal, né? Como, assim, generalizando a coisa, né? é o, a rotina da Aquários, né? A rotina da Aquários meio que seguia, né? Todo mundo seguia a rotina da faculdade, né? Então, todo mundo tinha aula de manhã e à tarde, e muitas vezes à noite. Essa questão de você ter aula de manhã, de tarde e à noite, muitas vezes, é, acaba fazendo com que, numa república que tem 24, né, quando eu morei na Aquário, chegou a ter 28 moradores. Né? Então, o que acontece? Nem, não, nem não é o tempo inteiro que está todos os 28, 24 caras lá, tá certo? Então, a rotina ela era muito balizada por quem estava na casa. Mas uma coisa era certa, você falou de duas coisas aqui. Todo mundo fazia um esforço fenomenal, tá certo? Para estar na Aquários à tarde, para ir jantar, e na hora do almoço, para ir almoçar todo mundo junto. Né? Lógico que não conseguia, não é todo mundo que conseguia fazer isso o tempo inteiro, mas parecia que existia um compromisso velado entre os moradores de poder ir almoçar e jantar juntos. Então, eu às vezes corria para tentar pegar o ônibus no campus, lá no morro, para conseguir chegar a tempo de ir com o pessoal. E às vezes eu chegava na República, o pessoal tinha acabado de sair. Aí eu falei, putz, aí jogava minha pasta lá na sala e subia correndo. Às vezes eles já tinham entrado no remop já, mas como é que eu vou dizer? Tinha aquele negócio de, putz, vamos sentar todo mundo. E aí tinha aquela mesa que era a mesa da Aquários, né? Então, Isso que eu ia te perguntar, da mesa da Aquarius, né? Tem a mesa própria, né? tinha. Então, as outras repúblicas também, cada uma tinha ali, não tinha nome, né? Mas também essa é uma coisa que a comunidade de Ouro Preto ela
criou isso, né? A comunidade da UFOP, né? Ela criou isso também. Falou, olha, ali é a mesa da Castelo dos Nobres, né? Então, isso era uma coisa assim, bem tranquila, né? Bem tranquila, não tinha... Bom, então, isso era uma coisa que era uma tradição, a gente ia almoçar e jantar juntos. É, época de verão, era muito comum jogar bola no Beira à tarde. Às vezes, quando o verão estava um verão com um sol muito bom, às vezes jogava todos os dias mesmo. Mas aí saía, né? Saía sempre um falando: quem é que está aí? Quem é que está aí, gente? Vamos jogar bola? Então, tinha muito isso. Então, aí reunia ali 6, 7, 8 caras, às vezes só, né? E iam jogar bola, 4 contra 4, lá no Beira. Tinha também o futebol na escola de farmácia, né? Esse futebol na escola de farmácia não era igual acontecia no Beira. O do Beira era muito frequente. Agora, o da escola de farmácia era mais esporádico, né? Você tinha que marcar a quadra, né, lá da escola de farmácia, mas isso também ocorria muito à noite. Sempre à noite. De dia, muito difícil a gente jogar na escola de farmácia de dia. Então, nós jogávamos lá na escola de farmácia à noite. E eu diria para você que pelo menos aí, sei lá, 2 vezes no mês, 3 vezes no mês, nós jogávamos lá na escola de farmácia à noite. Sim. Basicamente, rotina da casa, assim... Ah, não, tem mais uma rotina aí que é importantíssima, hein? É depois da janta e depois do almoço, que é o seguinte, é o jogo, é o, é o jogo de cacheta. Esse jogo de cacheta era tradição. Era chegado o almoço ou chegada a janta, tinha o jogo de cacheta. Então é outra coisa, que era tradição. Agora, ali jogavam 7, 8, 10 caras, né? Outros ficavam ali assistindo televisão, né? E aí tem a questão dos bondes, né? Você falou sobre café, né? Então, à noite, isso aí é igual almoço e janta. O café da noite, todo mundo fazia questão de descer às 10 da noite para tomar o café junto. E ali tinha o bonde, aquele bonde durava. Aí, às vezes, ia esvaziando, aí daí a pouquinho ficava 3, daí a pouquinho voltavam 5. Não sei de onde aparecia 5, que já tinham ido embora e aí voltava o bonde de novo, né? Então, é, isso eram tradições assim, né? Tradições que sempre teve na Aquários, né? Você falou do café das 10 da manhã. Na minha época, não. Não Não, tinha. não, 10 da, Não. 10 da noite. Café das 10 da Da noite. noite. Ah, tá, não, tudo bem. Não. Não, esse é o que eu falei agora. Tá. E só outra coisa. Tinha a sala do cachetão, onde é a sala dos retratos, é isso? Você confirma? É isso. É isso. Ali era a sala de cacheta. Durante, pelo menos assim, até eu sair da República, ali, os 5 anos e meio que eu passei na República, foram 5 anos e meio de todos os dias ter jogo de cacheta. Né? E, o Mônico, outra coisa. Usava aquela mesa redonda, né? Uma tábua redonda, né? Tinha um suporte, né? Era essa que é a mesa? Era essa mesa, essa mesmo. Não, bacana. Eu nem sei onde está a mesa ou se ela existe ainda. Né? Não sei, não, acho que não, né?
30 anos Não, depois não pode existir, não. não, mas sei lá, tem que. Esses bens aí tem que serem tombados, né? Fazer o inventário deles e falar, ó, isso aqui não pode É, desaparecer, né? Tem que fazer tem uma que. coisa nesse sentido. Eu tô doido pra ir lá, né, Mônica? Pra, sei lá, cara, fazer isso tal, ir nos arquivos também, mas falei, chegar lá tá tudo fechado, o copo tá praticamente fechado, não tem tudo, né? Não, pois é, Mas, parece que só vai abrir tem uma é, decisão aí, né? alô? Oi, oi, estou te escutando. Não deu um corte. Oi, está me escutando? Não, pode continuar, pode continuar. Deu uma pequena variação aí na internet. Não, não, tranquilo. Eu acho que é isso mesmo. Com relação a Rotina. rotina basicamente era isso aí mesmo. Agora, final de semana, Caém, o pessoal ia muito na sexta e no sábado. É, depois a gente tem uma pergunta específica sobre festas, mas, por exemplo, final de semana, Caém era regra ou a maioria não ia? Ou a maioria ia? Como que era? Ir pro Caém no A maioria sábado? ia. A maioria ia, a maioria ia para o Caém. Normalmente a gente fazia um social antes lá na Aquários, tá certo? Aí então o dia que dava para a gente comprar cerveja, no sábado nós comprávamos. Né? Agora, se não dava, aí nós comprávamos cachaça e Fanta, ou então Coca-Cola. E aí era porradinha, né? Então, aí nós fazíamos aquele social ali antes de ir para o Caém. Então, aí vinha do Remop, né? Jantava, vinha do Remop, e aí começava ali a tomar cerveja, ou então cachaça, conversar fiado. E quando era por volta aí de umas 10 da noite, 9, 10 da noite, a gente ia para o Caém. Ali nós ficávamos ali até umas 2 horas da manhã. Depende do dia, né? Depende muito do sábado. É, Mas aí ali nós ficávamos. Aí ficava lá no Caém. Aí, lógico, né? O Caém encontrava com todo mundo das repúblicas, né? Era um ponto ali de, como é que eu vou dizer, onde a gente encontrava com todas as repúblicas da faculdade, né? Mas sim, a Aquarius, ela praticamente em peso. Eu diria para você que acho que 90% dos moradores ia para o Caém. Só não ia para o Caém, por exemplo, só não ia para o Caém quando você, por exemplo, você tinha, por exemplo, uma excursão no domingo. Então, se você tinha uma excursão da escola no domingo, eu, por exemplo, que fazia geologia, eu virava e mexia, eu tinha uma excursão no domingo. Então, às vezes eu não ia porque quando eu ia, acabava não conseguindo acordar de manhã, né? Então, às vezes eu evitava ir, mas era só nesses casos em particular. Mesmo assim, muitas vezes é, se ia, né? Se ia e depois, até chegar na área onde você ia fazer, você dormia dentro do ônibus da escola, né? Mas, não, era tradição, sim, ir para o Caém. Não, bacana. E outra coisa, rotina de estudos. Por exemplo, na época de vocês, o pessoal estudava mais no quarto, ou tinha estudo coletivo, o pessoal usava muito as finas, né, aquelas provas antigas, tinha aquelas apostilas chamadas de Aham. benta, apoio de colega. Fala um pouquinho da rotina de estudos nessa época, como que era, né, essa questão dentro da República, né? Olha,
é lógico, né? Algumas pessoas, o que acontecia, né? O que acontecia? Normalmente você estudava dentro do seu quarto, né? Era individual. Mas quando você fazia uma disciplina com com um morador, por exemplo, aconteceu de eu fazer muitas disciplinas com o Tibagi, eu fiz muitas disciplinas com o Butão, cheguei a fazer disciplina com o Pita também, mesmo ele não sendo da minha turma, cheguei a fazer disciplina com o Pita. Fiz disciplina com o Cássio, né, com o Beijing. Então, o que acontecia é o seguinte, é que quando você fazia disciplina, aí, logicamente, você tinha por opção, uma opção boa era estudar junto com aquele cara que já fazia disciplina com você. Né? Então, um outro ponto. Bom, então, ou seja, na maior parte das vezes se estudava individualmente dentro dos quartos, né, dentro do seu quarto. Se estudava junto quando você fazia uma disciplina, mas não era tão comum você fazer disciplinas junto com alguém lá de casa. Por quê? Porque, a não ser que você entrasse, vão imaginar, igual eu entrei, eu fazia geologia, o Tibagi fazia civil e o Butão fazia metalurgia. Durante o ICEB, né, matérias de exatas, nós fizemos várias disciplinas juntos. Mas quando você vai para a área técnica, ou seja, engenharia metalúrgica, civil, geologia, aí você não faz mais nada junto. Então, o que acontecia é que normalmente se estudava junto, né, um, dois, três, com o pessoal da casa, durante o período de exatas, né? De SEB. Tá? Disciplinas básicas, né? Isso, ciências básicas. Agora, tinha um negócio muito, muito legal em você morar na República, porque é o seguinte, você, você consegue ir buscar apoio, né? E a Aquários tinha uns caras lá, uns caras muito fera, né? Então você tinha um Castor, entendeu? Você tinha o Chapa, é, que eram aí, eu acho que tem mais alguns caras que eu, por exemplo, cheguei a sentar com eles, falar com eles, olha, você não me ajudava nisso, né? Os caras já estavam bem na frente lá de mim. E aí os caras sentavam comigo e me ensinavam ali, principalmente da área de exatas, né? Aí os caras me ensinavam. Então, ou seja, até isso aproveitava dentro da Aquários, né? Que é você ter alguém que te dava um apoio ali nas matérias, né? Mesmo não sendo da sua turma, mesmo já estando bem à frente, né? Você consegue ali um apoio. Você falou comigo sobre, né, o finário, né? As bentas, né? Os finários. O finário era fantástico, né? O finário era fantástico. Putz, usava aquilo demais da casa, né? Infelizmente, o finário ele ficava lá no sótão. E ele ficava lá no sótão, lá. E aí um dia, não sei por que cargas d'água, alguém, eu não lembro mais, resolveu trazer esse finário para a cozinha e colocar esse finário naquele, sabe, não tem aquele vão ali onde tem a mesa e aí tem uma espécie de armário que era para ser armário embutido na cozinha, tem aquela mesa grande na cozinha, né? E tem aqueles vãos ali, né? E aí resolveram trazer esse finário para aquele lugar ali, porque ficava mais acessível a todos, ao invés de lá no sótão. E eu sei que essas aí, esse finário foi praticamente todo molhado numa brincadeira lá, não sei como é que aconteceu isso, eu sei que destruiu o finário
jogaram água no finário, e aí acabou perdendo como essas pérolas da engenharia. Sobrou alguma coisa, nós fomos lá, tentamos, como é que eu vou dizer, salvar alguma coisa, mas salvamos muito pouco. O resto ficou todo destruído mesmo, molhado e pronto. Não, isso pra gente é novidade, ô Mônica. É, não, foi bom que você falou, eu não sabia que tinha tido essa perda aí dessa parte aí dos finários, né? Tinha um, tinha um finário só, tinha um finário lá maravilhoso. Ele foi perdido numa festa. É, perdido numa festa. Isso aí. Eu tinha que ter deixado ele lá no sótão, entendeu? Porque aí lá no sótão, quem precisava ia lá e aí pegava. É lógico que lá no sótão, o sótão era sujo, era cheio de pombo, mas ficava cá embaixo naquele, num armário que tem ali no sótão, né? Num armáriozinho de madeira que tem ali no sótão. Hoje o sótão está todo reformado, né? Mas naquela época era um sótão todo sujo, pombo para cima e para baixo e tal. Mas aí Vamos, perdeu. Esse cenário perdeu. vamos tentar recuperar, né, o possível aí do... E a gente sabe, ó, fulano tem um finário do Cicrano, né, até já citaram pra gente. Vamos ver se o cara pelo menos tira uma cópia e manda pra gente, né, de... Por exemplo, o Loyola, no depoimento dele, ele falou que ele tinha um, não sei se é um caderno, alguma coisa do Jabuti, alguma coisa assim, sabe? Falei, não, Ah, é? vamos recuperar, cara, pô, porque o Aqui, Jabuti é um dos feras anota, aí. anota, anota aí fazendo um favor, que é o seguinte só. É, se conseguir, se conseguir achar algum caderno do São Chico, Vamos fazer porque uma, vamos fazer tipo assim, os uma, cadernos do São Chico, os cadernos do São Chico eram o maior finário que poderia existir. Era um negócio de outro mundo. É um negócio assim, mas assim, esses eu acho que não estavam nesse momento lá que se molhou esse finário. Então, devia estar no quarto com alguém, entendeu? Esse finário, ele esteve comigo muito tempo no meu quarto. Eu fazia engenharia de Minas, então ele esteve comigo, e era assim, putz, eu falar a verdade com você, se for comparar com um livro, eu troco os livros pelo caderno do São Chico. Né? Mas, ou seja é isso, né? Com relação aos finais, tem isso também, né? As pessoas, quando eu saí da República, eu também deixei vários cadernos meus com muita fina, entendeu? Exercícios resolvidos e etc. Justamente porque eram, como é que eu vou dizer? Até porque eu sabia que tinha se perdido muita coisa durante lá o evento da água, entendeu? É, mas é muito importante, esse finário é muito importante, né? Só ressaltando aí. sim, não, vamos fazer o tombamento dos finários, Mônica. A partir de hoje está decretado, né? E os finários são patrimônio e se acontecer alguma coisa, Decretado o tombamento. né, haverá as penalidades legais, né? Quem tiver e não manter. Ô, Jaca, Não, pode falar. de, deixa eu te dizer uma coisa. São 6h15.
e eu preciso levar o meu filho num, vai ter um campeonato agora, e eu preciso levar ele. Teria como a gente teria como a gente finalizar, porque ainda tem muitas perguntas, né? Sim, não, a gente pode marcar um Teria como outro dia. finalizar? Podemos marcar outro dia? Podemos, não. A gente já fez assim, a Eu, primeira parte e a segunda parte, com muita gente. Então é normal acontecer a gente fazer em tá? duas partes, porque a pauta realmente ela é meio longuinha, né? É longa, é. Aqui, eu só não posso na sexta-feira que vem, mas se você tiver uma. Bom, amanhã também, domingo, é mais difícil para mim, porque eu acabo tendo um monte de compromisso no sábado e no domingo. Mas se você tiver um outro horário aí a partir de semana que vem, você pode me falar aí. À tarde, para mim, é o melhor horário, tá? Não, quiser marca, a gente já marca para segunda, não, segunda, deixa eu ver aqui, segunda à tarde, velho. No mesmo horário, Pode ser. 14 ou 16. Deixa eu Não, anotar. não, hoje, segunda. Segunda. Ou não, Segunda pode ser às 4. sim. Porque Porque assim, a hoje gente. você me. Eu Não, garrei hoje. Eu tive que ir no médico, e só que com o centro de Belo Horizonte estava uma loucura. E aí eu acabei atrasando, estava loucura lá com greve dos, como é os que é? ônibus, Motoristas, né? Aí, metrô. aí garrei, cheguei atrasado na consulta, aí empurrou para frente, aí tinha que tirar uma radiografia, tive que trocar de hospital para ir tirar a radiografia, então acabei, por isso que eu pedi você para alterar. Mas segunda pode ser às 14. Tá. Não, eu marquei aqui. Porque assim, é bom a gente fazer direito, assim, conversar, pegar os aspectos, sem pressa, né? Você viu? Tanto de coisa que a gente É, recuperou aí, né? aham. E a gente, na segunda, se tiver algum imprevisto, a gente marca, remarca. Mas até agora foi perfeito, né? Agradecer aí imensamente. Que a década de 80 é um desafio para nós. A gente sabe pouca coisa da década de 80, sabe? E é Sério? importante. É, eu não tem, por exemplo, a gente sabe mais coisa da fundação da República do que dos anos 80. É mesmo. É, Ah, então, assim, espero que eu possa. Espero que eu possa trazer aí alguma. Lógico, né? Eu vivi lá de 85 até 90, de agosto de 85 até dezembro de 90, eu vivi lá. Então, eu, assim, eu só não sei o que eu não quero contar. Ah, não, mas foi bacana, né? Tá sendo bacana. Aí a gente encerra então agora essa parte e retorna na segunda, ou, né? Se tiver algum imprevisto, a gente faz em outra data, mas te agradecer muito. Você viu que foi um papo bacana, né? não, Bem. bom demais da conta. Excelente, nota 10. E relembramos aí muita. Relembramos não, né? Você relembrou várias coisas da sua época e muito bom, cara. Esse é o objetivo, né? A gente não tem como não continuar fazendo nesse estilo, sabe? Acho que é muito bacana. E, lógico, se você autorizar, a gente já divulga essa primeira parte ali pra galera, que é Pode. um, né, assim, a regra que a gente adota de consultar, né? Que às vezes a pessoa, não quero que divulga não, tal, né? Aí hoje mesmo eu já divulgo, aí você já vai ver também, né? Porque demora até gerar esse arquivo, será 1 hora, 2 horas. Aí só eu baixar e jogar, sabe? Mas foi Tá. perfeito, Mônica. E Não, a semana que beleza. vem a gente vai ver se a gente faz mais entrevistas, porque essa semana, igual eu te falei, foi mais garrado só. Mônica foi a entrevista da semana, né? Mas você representou bem a semana, né? Vamos ver, salvou a Foi bom. semana, né, Mônica? É porque a gente Bom ficar sem demais. fazer, né? O ideal é todo dia, mas ficar uma semana sem fazer uma entrevista já
dá uma agonia. Eu falei, não é possível, cara. Não fica preocupado, mas o projeto tá caminhando super bem e semana que vem a gente Ué. vai fazer uma por dia de novo. E foi bacana demais, cara. E eu sei, é difícil falar Não, que nota toda 10. conversa aí é bacana. Mas, ó, eu vou parar na gravação, né? E Uhum. tem que ter cortes, né? Porque grande, quando tem que editar, rapaz, Deus me livre, porque o arquivo é pesado e aí quando você vai Ah, sim. converter ele, aí demora. Aí, nesse caso aqui é só baixar e lançar, né? É Aham. só questão do dedinho mesmo, né? Ó, então, obrigado aí por enquanto e E, brigadão, até viu? semana Tudo que de bom vem. pra você. E aí a gente Segunda até continua esse semana que vem. papo aí, tá? Um abração. Eu vou interromper a gravações aqui e um abração mesmo.